Então, pessoal, o grande assunto do dia, deste dia 17 de janeiro, né, dia que eu estou gravando este vídeo, foi o discurso do Javier Milei lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, lá na Suíça, onde se reúne aquele monte de parasitas, né, aquele monte de socialistas, progressistas, globalistas, essa turma toda, essa gentalha toda, ficam lá conversando sobre como eles vão controlar você, controlar o que você vai comer, vai ter que comer gafanhoto, não pode comer carne mais, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, coisas do tipo. Ali eles soltam a franga deles mesmos em matéria de controlar a vida de todo mundo. Esse pessoal se acha superior, né? Mas chegou o Javier Milei para fazer o seu discurso ali, todo mundo, sei lá, esperando que ele fosse ser político, fosse ser polido ali e tudo mais. Não, o cara chegou com os dois pés na porta, realmente surpreendendo, fazendo um discurso espetacular, só falou verdades e com certeza escandalizou aquela turminha ali, deve ter escandalizado horrores a delegação brasileira que está lá, né? Então vamos conversar um pouco aqui sobre o que o Javier Milei falou no seu discurso lá em Davos, né? Roubou a cena realmente e falou só verdades. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, realmente, essa fala dele aqui parece, inclusive, né, me faz lembrar daquele discurso do Rick Gervais, acho que esse é o nome do cara, né, ou algo assim, lá no Globo de Ouro de 2020, que ele esculachou a indústria cinematográfica, o pessoal que estava ali assistindo, aqueles artistas snobs, né, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, o Tom Hanks lá e a turma toda, a patota toda, eles ficaram escandalizados com o que ele falou. Eu imagino que em Davos ficou assim, não sei se tem câmera mostrando a reação da galera, mas com certeza a coisa foi desse jeito lá, com as falas do Javier Milei, porque ele falou coisas como, olha só, não se deixe amedrontar pelos parasitas que vivem às custas do Estado. Quando que você achou que eu vi um negócio desses lá no Fórum Econômico Mundial, né? Então ele falou várias coisas, citou ali alguns pontos. O principal foi o econômico, é claro, mas ele citou uns pontos ali, por exemplo, mais conservadores, digamos assim, né? Afirmou que o Ocidente está em perigo aí diante do risco do socialismo, porque os líderes mundiais abandonaram a liberdade pelo coletivismo. E de fato a gente viu isso bastante de 2020 para cá, principalmente depois da pandemia, o quanto o tamanho do Estado aumentou e quanto os governantes, né, os parasitas estatais, ficaram mais ansiosos por roubar as nossas liberdades. E aí ele afirmou que os empresários são heróis, o empreendedor é o grande herói da economia. Na Argentina e no Brasil eu não tenho dúvidas disso, né? E o Estado, por sua vez, não é a solução, ele é em si o problema. Achei isso aqui genial e, é claro, uma grande verdade, diga-se de passagem aí, né? Então, nas palavras dele, os experimentos coletivistas, aqui não só o comunismo, também o fascismo italiano, o nazismo alemão, tudo farinha do mesmo saco, né? São as causas do problema do mundo e sempre fracassam. Por outro lado, o capitalismo de livres empresas pode acabar com os problemas do mundo. Sensacional isso aqui, principalmente porque ele frisou aqui livres empresas, ou seja, não é um capitalismo, entre muitas aspas, manipulado pelo Estado, como o que tem na China atualmente, né? Realmente é um capitalismo de livres empresas, com liberdade econômica, liberdade de mercado. E ele cita aqui o exemplo mais clássico, que o pessoal adora esquecer, nesse pessoal que diz combater a pobreza, adora esquecer desse exemplo, que é o do enriquecimento da humanidade nos últimos 200, aí 300 anos, né? 200 anos e um pouquinho. Que é o seguinte, que entre o ano 0, né, o início da era cristã, e o ano 1800, o PIB mundial não mudou muita coisa, permaneceu praticamente estático ali. A riqueza da humanidade era muito normal, comum ali, não tinha grandes crescimentos. Só que com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do capitalismo, aí, principalmente entre países, houve uma explosão de crescimento que tirou da pobreza 90% da população mundial. Olha só que coisa, e uma grande verdade. O Milei também afirmou aqui que o capitalismo de livre mercado, mais uma vez aqui, né, não é capitalismo chinês, nem nada do tipo, essas falcatruas. Capitalismo de livre mercado é superior em termos produtivos e criticou o fato de que o pessoal da esquerda diz que o capitalismo é injusto. E ele falou aqui o seguinte, né, que o que é injusto, na verdade, é o que o povo chama de justiça social.
algo que eu sempre escrevo nos meus textos, né, aqui para o canal, para o Visão Libertária e tudo mais, né? Porque a justiça social, nas palavras dele, seria uma ideia intrinsecamente injusta por ser violenta. Inclusive, ele disse que o Estado se financia por meio de impostos, por meio da coação. Mandou imposto é roubo lá no Fórum Econômico Mundial mesmo. O cara realmente é brabo. E aí ele disse que o Estado aí, nesse processo, então, prejudica as empresas, fazendo-as produzir menos e atando a mão dos empreendedores, né? Prendendo a mão dos empreendedores, né? Dificultando o trabalho deles. E aí, olha só o que o Milei falou aqui. O pessoal deve ter ficado de cabelo em pé. A gente desmaiou quando ele afirmou isso aqui, ó. O capitalismo é justo e moralmente superior. Ou seja, ele não está falando só que é do ponto de vista econômico mais produtivo, mais eficiente. Não, ele é moralmente superior. É uma coisa moral. Veja que o pessoal aqui progressista gosta de falar que eles são moralmente superiores por conta da justiça social. O rico tem que pagar a sua parte. Temos que tributar grandes fortunas. Não é justo que tantos tenham tanto e que poucos tenham tanto, né? E tantos tenham tão pouco, etc. E ele fala, manda real. Não. Quem é justo, quem é moralmente superior é o capitalismo, né? Olha só, e ele afirmou que o mundo hoje é mais rico e próspero do que em qualquer época da nossa história, uma grande verdade, e ele falou que o empresário de sucesso é um herói, né? E aí ele citou algumas pessoas aqui, fez críticas à teoria econômica neoclássica, que é um grande erro, diga-se de passagem e tudo mais, e afirmou o seguinte, né? O dilema do modelo neoclássico é que, ao atacar as falhas de mercado, abre as portas ao socialismo e atenta contra o crescimento econômico, né? O Estado supostamente vai evitar aqui as falhas do capitalismo, as falhas de mercado, que não existem, obviamente, o mercado se corrige quando acontece algum erro, a história está coalhada desses exemplos aqui, né? Então, de forma geral, ele falou aqui da questão também do Ocidente, né? Isso aqui é importante. Convidamos os demais países do Ocidente a retomar a agenda de respeito irrestrito da propriedade, né? Então, realmente, uma coisa assim, de fato, impressionante, e mandou um recado para os empresários, para quem faz a roda girar, para quem sustenta essa bagaça, né? Não se deixe amedrontar pela casta política, nem pelos parasitas que vivem às custas do Estado, né? Então, fez um viva a liberdade ali, no melhor estilo Javier Milei de fato, né? Ele afirmou que o capitalismo é a única ferramenta para se acabar com a fome, a pobreza e a miséria. Realmente, uma coisa impressionante, né? O discurso dele hoje, conforme eu falei, na quarta-feira, dia 17 de janeiro, aí, lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial. De fato, o pessoal aqui ficou horrorizado com o debate dele, não tem o que dizer, né? E aí, uma frase genial também, dentre tantas, né? Olha só, dizem que o capitalismo é ruim porque é individualista e o coletivismo é bom porque é altruísta, né? Só que é altruísta com o dinheiro dos outros. Isso é uma coisa completamente estúpida mesmo, né? Que o pessoal fala. Ah, não, você não pode ser individualista, tem que ser altruísta, por isso que as políticas de justiça social coletivistas, distributivas, são melhores. Não, pô, você tá pegando dinheiro de pessoas e entregando para outras, você não tá fazendo caridade nenhuma. O altruísmo verdadeiro é individualista. Cada um faz a sua prática da caridade como bem entende, para quem bem entende, né? Qualquer outra coisa além disso é pura enganação de fato, né? E aí ele realmente citou outras questões sobre o socialismo e tudo mais. Tem aqui uma síntese do que ele falou, inclusive, né? Chamou o empresário de herói, né? Conforme eu falei, que aí ele contribui para o bem-estar geral. Isso aqui o pessoal faz questão de ignorar, né? Ele disse que não tem falha de mercado coisa alguma, o que é uma grande verdade. Ele afirmou o seguinte: se as transações são voluntárias, o único contexto de falha do mercado é quando há coerção, e quem faz isso é o Estado, que tem o monopólio da violência. Você imagina aí alguém falando, outra pessoa falando isso aqui no Fórum Econômico Mundial de Davos? Pois é, né? Então, criticou o feminismo ali naquele antro de progressistas, né? Disse aqui que o pessoal substituiu aqui, os socialistas de hoje substituíram a ideia ridícula lá de lutas de classes da época do Marx por outra, né, a ridícula luta antinatural entre homens e mulheres, né? A agenda do feminismo radical, de acordo com Milei, tornou-se uma grande intervenção do Estado, verdade, dando trabalho a burocratas que nada contribuíram na sociedade,
seja na forma de ministérios da mulher ou organizações internacionais, para promover essa agenda sensacional que ele falou, merece todas as palmas aí. Não sei como é que ele não foi vaiado, apedrejado lá no evento, né? E ele falou também aqui das questões das mudanças climáticas ali, disse que realmente tem um suposto conflito aqui, e isso aqui serviria para controlar a população e promover o aborto. Olha que coisa, né? Então, de forma geral, o discurso dele muito bom, muito impressionante. Meus olhos estão vermelhos porque eu estou tossindo muito, tá? Não é isso que você está pensando aí. Mas, então, Javier Milei roubou a cena lá em Davos, não tenha dúvidas disso, e mostrou que ele realmente é um cara de coragem. Logo quando ele foi eleito, o pessoal ficou com medo dele dar para trás, dele não seguir a sua pauta libertária, nem nada disso, mas o cara chegando, realmente tá impressionando. Até quem não gosta do Javier Milei precisa assumir que ele, de fato, é um ponto fora da curva. Nunca se viu nada assim na política até o momento, né? Então, fico impressionado com o que ele falou também. Acho certeiro o discurso dele e acho impressionante ele ter tido a coragem mesmo de chegar lá naquele antro de progressismo e mandar a real pra galera. Todo mundo deve ter ficado com cara de bocó vendo Javier Milei falando ali. A mídia brasileira, eu não tenho dúvidas, estão arrancando o cabelo por aqui, e isso aí é um fato inegável, né? Mas o que você achou do discurso do Javier Milei lá em Davos? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.